servidor precisa se mobilizar. Lutar contra, a gente sabe que a gente não vai conseguir que essa reforma não venha, mas pelo menos minimizar o máximo. Para isso o servidor tem que estar mobilizado sim, o sindicato tem que mandar comitivas e nós temos que fazer esse trabalho corpo a corpo com os parlamentares, como foi na derrubada do veto. Né, que foi assim, hoje o que a gente colheu desse trabalho, a gente viu agora na questão, né, da aprovação do nosso PL, que ainda está agarrado, mas se os servidores não tivessem, em âmbito nacional, feito o trabalho que a gente fez com os parlamentares, agora com certeza eles teriam votado contra. Então essa reforma da Previdência ela é fundamental em que os servidores estejam mobilizados, né? Então, assim, o que eu coloquei aqui, por exemplo, que eu já tinha procurado o Zé Francisco também, para ele nos ajudar com relação a isso, junto com as trem do TRE, para que lá também, no TRE, a gente faça mobilização. Sugiro que vocês do TRT, da Justiça Federal, façam também, se vocês tiverem associações. Não exclui o trabalho do sindicato, mas eu acho que esse trabalho tem que ser feito. A gente procurou as trem, procuramos o Zé Francisco, por isso que ele queria falar comigo. A nossa intenção é chamar o pessoal da Anfip, que são os auditores fiscais, que sabem sim que a reforma não é que a Previdência não é deficitária, e a gente tem que fazer uma ampla divulgação e um amplo trabalho, porque essa reforma virá, gente. A gente não tem dúvida e que vai sim alterar, para mim, daqui de 7 anos, talvez aposentaria, como vocês também, 10 ou 15 anos aí para frente, aí para todo mundo. A questão do PLC 257, ele já está na Câmara, não sei. Pois é, o que acontece com esse o PLC, gente, 257, ainda passa de 11% o que está descontando no nosso salário para 14%. Quer dizer, a gente ganha um pouquinho, 3% esse ano, e só com essa alteração, se passar, já toma o nosso dinheiro. Né? Então, passa de 11% a alíquota de desconto nosso para 14%, e o patronal de 14 para 28. E outra coisa, a gente não sabe como que o governo, na verdade, está administrando o patronal. Quando eu trabalhava na SOF, no TRE, era despesa do tribunal, era um valor arrecadado, separado e disponibilizado de novo para a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Hoje a gente não sabe como está isso. Como que o governo está administrando o patronal? Então, acho que o pessoal da Anfip, o pessoal da STN pode nos ajudar com relação a isso. Deixa eu só reforçar isso que você está falando. Saiu uma reportagem ontem na Central Sindical Brasileira, dizendo que a Receita abriu mão, desculpa, a Previdência abriu mão de 62 bilhões de reais dos patrões. Isenção, entre aspas, legais. Renúncia fiscal. 62. Isso. Abriu mão de 62 bilhões. E quer espetar essa conta nas nossas costas. Só complementando. Então, assim, eu já assisti algumas reportagens que especialistas falam que o próprio governo, talvez a contribuição social sobre o lucro líquido, outras contribuições, o governo tinha obrigação, na verdade, de estar no caixa da Previdência. São várias questões, tanto os funcionários da administração do regime geral deveriam estar atentos, né, porque também eles também vão ser alcançados por essa reforma, e a gente, como servidor público, né, da iniciativa privada, eles tinham que estar atentos. E talvez o pessoal, os auditores fiscais, possam nos dar essa resposta, quer dizer, né, para poder falar assim, não, realmente a contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas têm que contribuir, o governo não está jogando, não está no caixa da Previdência. Quer dizer, são muitas questões em que a gente tem que se envolver os parlamentares que estão nos representando lá, de Minas e todo mundo, e a gente fazer um apelo aí para que outros servidores, já que nós estamos no WhatsApp e conversando com servidores de outros estados, para que a gente faça um trabalho realmente bacana junto com esses parlamentares, porque eles é que vão decidir. Quer dizer, vão nos culpar de novo, o servidor público vai pagar a conta de novo. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental esse trabalho que o sindicato vai fazer e não exclui o que a gente pode fazer nos nossos ambientes de trabalho, porque a maioria dos servidores públicos não sabe realmente o que foi aquela reforma. Eu estava lá no dia, porque no dia que foi realmente a votação, o PT, a turma do PT, chamou tropa de choque e nos jogou para fora do Congresso. Eu não sei se vocês sabem isso, eu sou extremamente revoltada com o PT desde aquele momento, porque eu estava lá e presenciei a tropa de choque chegando e nos jogando. Nós não tivemos chance de ir para o plenário, não sei se você estava lá, Igor.
Porque no dia que realmente foi as caravanas, foi muito bonito, mas não foi naquele dia, como eles sempre adiam, né? As votações viram um movimento em nível nacional, não fizeram a votação. Aí enrolaram para mais uma semana, alguma coisa assim, não lembro mais quanto tempo, mas no dia realmente, que foi a proposta para o plenário, devíamos ser uns 400, 500 servidores do Brasil inteiro, chamaram a tropa de choque sim, nos jogaram para fora daquele congresso, nós não tivemos chance de chegar no plenário. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento aí, porque mais uma manobra nos culpando de novo pela irresponsabilidade do governo federal de assumir a sua responsabilidade com a questão previdenciária. Gilberto. Gente, eu não estou marcando tempo não, deixando o pessoal falar à vontade, mas assim, até uns 10 minutos no máximo, tá, por favor. Não, eu estou deixando o pessoal, solta a ansiedade, deixa falar, entendeu? Mas assim, não passa de 10 não, tá, por favor. Eu não pretendo prolongar não, mas eu queria aproveitar aqui, já fizeram colocações bastante oportunas, e suscitar essa possibilidade de se iniciar a partir daqui do Citraeng para olha a pretensão, para todo o resto do país, uma campanha de que, assim como se fazia do petróleo é nosso, que hoje está bastante desgastado, a Previdência Social é nossa. Tá? Construir uma campanha de fôlego, de curto, médio e longo prazo, sobre a Previdência Social é nossa. A Previdência Social é do povo, deve ser gerida pelo povo. Eu acho que tem que se começar a fazer esse tipo de construção, certo? E com isso colocar o povo interessado à frente da gestão. O governo, ele mas gere recursos do Tesouro Nacional. Os recursos da Previdência Social, nós temos que voltar a insistir, se for o caso, construir PEC e tentar enfrentar todo esse poderio aí do FMI, do grupo Bilderberg, dos Illuminati e dos donos que estão no poder mundial, e tentar enfrentá-los, né, a maçonaria, etc., tentar enfrentá-los no sentido de que a Previdência tem que ter um caixa específico da Previdência, que esse dinheiro de Previdência não é o dinheiro do Tesouro Nacional, é o dinheiro da Previdência Social. É diferente. E é isso que a gente deve começar a construir a partir dessa proposta da Frente Mineira e da Frente Nacional de Defesa da Previdência Social. Vamos insistir. Houve um momento em que isso foi suscitado e foi derrubado no Congresso. A gente tem que ir com rolo compressor, construindo na medida da nosso engajamento, essa luta para que o dinheiro da Previdência é dinheiro do povo, não é o dinheiro do governo, nem da institucionalidade governamental. É um dinheiro do povo, que deve ser gerido pelo povo e não pelo capital, não pelos capitalistas, que são a minoria do povo. Essa colocação eu queria fazer e suscitar que o sindicato continue na luta e se engaje mais ainda, precisa estar ativo, precisa colocar representantes, seja da diretoria ou de fora da diretoria, diretamente designados, o que poderia sair daqui, para a participação da Frente Mineira da Previdência Social. Nós precisamos ter presença permanente, contínua, nessa frente, tanto a nível estadual como a nível nacional. Obrigado. Obrigado. Só complementando o que ele falou aqui, nós tivemos uma experiência muito interessante com relação à intersindical dos sindicatos estaduais. Nós pretendemos fazer algo no mesmo sentido com relação aos sindicatos federais, porque não existe essa união dos sindicatos federais. E a maioria dos sindicatos, pelo que eu percebi, não acordou ainda por essa questão da Previdência, tirando os auditores fiscais da Receita, obviamente. Então, essa experiência que eu tive com os sindicatos estaduais, eu pretendo trazer, eu não, né? Nós pretendemos trazer para o Citraeng e capitanear mesmo essa luta aí pela Previdência Social, para todo mundo.
Isso que ele estava falando que é muito sério com relação à mistura do orçamento da Previdência com o orçamento da União. Realmente são caixas separados e tem que continuar separados. Esse problema que o Temer criou em extinguir o Ministério da Previdência e colocar junto ao Ministério da Fazenda, isso é uma excrescência, né? E totalmente inadmissível, né? E eu lembro das palavras de um último orador lá na abertura da frente parlamentar que falou: olha, nem os militares ousaram fazer isso, porque sabia que era uma burrice tremenda. É jogar o dinheiro na mão do financista. E o cara está preocupado se você vai ter 10 anos de vida, 20 anos de vida, acabou o dinheiro, daí? Você é apenas mais um número. Vai consignado. Vai consignado, se tiver, né? Então a gente tem que estar realmente muito atento a isso. Zé Francisco, por favor. Gente, talvez não tenha ficado claro, mas todo e qualquer tema, tá, pode ser debatido aqui. A gente está focado nessa questão da Previdência, que é a mais urgente, tá? Mas nós temos a questão da reposição salarial, da tabagem, de advogado, qualquer tema que pode ser levantado, tá? Por isso que não estou limitando o tempo, tá ok? Pessoal, Previdência é a nossa pauta, já deveria ser pauta desde a reforma de Fernando Henrique. Eu sou, atualmente, atual coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida em Minas. E nós fazemos uma discussão da dívida que não é nos imposta. Tá? Então, eu vou fazer uma breve exposição aqui. Vocês estão acostumados a ver um gráfico da auditoria, que é aquele gráfico pizza, né? Que ele é bem melhor, ele é mais elucidativo. E hoje, atualmente, nós estamos atrasados, porque até o momento não saiu a prestação de conta do governo. Porque nós estamos trabalhando hoje com esse gráfico aqui, são duas torres. Que na prestação de conta do governo, apareceu um rombo de 480 bilhões. Aí nós buscamos informação na transparência. O que aconteceu? Eles nos encaminharam para o Tesouro. E tudo bem, ficamos crentes querendo responder de onde estava vindo esse buraco, porque as receitas foram 2,748 trilhões. Trilhões. 2,7 trilhões. E a despesa foi 2,2 trilhões. Pô, e temos uma arrecadação de 1,3. E deu um rombo nessas contas de 480 bilhões. O que eles não fizeram? Pô, pela primeira vez, o governo... Nossas fontes são a CGU, tá? E a CIAF. Nós sempre trabalhamos com fontes oficiais. Nós não trabalhamos com pesquisa Google. Nós trabalhamos com fontes oficiais. Não tem desculpa, tá? É o que o governo coloca ali e nós vamos estar atrás. Eles simplesmente falaram que nós fizemos uma pergunta genérica. Não lhe respondi que era genérica. Nós sempre fomos taxativos. Onde é que está essa diferença? Tá? Então, esse é uma falta de respeito com o cidadão brasileiro. E outra coisa. A proposta de reforma fiscal que está aventada não é a proposta do Temer. Ele herdou do governo que está aí desde 2000 e carqueirado, que é o governo Fernando Henrique, assim vai para frente. Ele estava no governo Dilma, então foi conivente. As propostas são deles. E vocês podem ver que ele fala em reforma da Previdência, fala em congelamento, vou até falar aqui, gostaria que até que o sindicato faça da PEC, que o sindicato procurasse buscar um acompanhamento da atual situação. A 241, que é mais importante. A 257 já está na nossa... Eu vou ler alguns itens aqui para vocês ficarem, tomar conhecimento do terror que é essa PEC. Mas ele não fala em nenhum momento que o país não tem condição de continuar pagando essa dívida que consome 47% do orçamento. Não falou em nenhum momento nisso. Nós não temos condição de pagar. Tanto é que nós não temos condição de pagar, nós vamos fazer uma reforma de Estado. Ele não falou em nenhum momento. Ele simplesmente falou que a Previdência é deficitária.
E isso está sendo vendido há mais de 30 anos. E nós estamos comprando essa proposta indecorosa. Ou mentira, como está dizendo o nosso coordenador aqui. Nós pecamos quando foi feita a reforma em pleno governo Lula. Até que nós mudamos na época que era, agora é luta. E quando você falou, né, realmente na época, lá nós tínhamos, tá, cada um servidor, nós tínhamos 2 policiais. Quem conseguiu entrar lá, e o sindicato estava no momento que chegou de madrugada, conseguiu entrar. Quem estava chegando a Brasília tiveram que retornar. Eles fizeram pior do que os militares fizeram. Era um governo do trabalhador. Mas não um governo para o trabalhador. Essa existe uma diferença. O Igor disse anteriormente com relação à Previdência. A Previdência é composta de saúde, melhor, vou até voltar. São contribuições sociais. Assistência social. Então, a Previdência é composta pela assistência social, saúde e a Bolsa Família, assim sucessivamente. Tá? Então, a Previdência não é só, na realidade, quando fala em deficitário, não é realmente a Previdência. E o que contribui, o fator de contribuição da Previdência, além de ter a nossa cota-parte, como trabalhadores, tem alguns valores da loteria, o FINS e assim sucessivamente. Não me recordo bem os nomes, mas... COFINS, CNS, contribuição sobre... O Luiz está melhor, porque o Luiz também faz parte da associação da Auditoria Cidadã, representando o Citraeng. E o Citraeng é um dos maiores apoiadores aqui em Minas, e não só em Minas, como nacionalmente, com relação à auditoria. As receitas da contribuição social, gente, vocês vão ver onde é que está esse déficit, tá? Foram 736,74 bilhões. Vou repetir novamente, talvez vocês não tenham ouvido. 733,74 bi, receita das contribuições sociais. Vamos ao gasto. 514,49 bi. 514,49 bi. Esse foi o gasto. Se a gente fizer aqui uma contazinha rápida aqui, o déficit, então, que deve usar aquele esquema da contabilidade, quando você tem receita, você joga do outro lado e faz aquela conta ao contrário que fala que a receita é o déficit, acho que eles trabalham por esse lado. Se você levar em consideração, está dando aqui quase sobrar uns 200 bilhões, né? A gente coloca e fala assim, crédito, você fala o dinheiro que você tem, né? E o débito você joga do outro lado, você só muda os nomes, né, o nome da rubrica. Então o que aconteceu? Você tem 200 bilhões foi o que sobrou. 200 bilhões foi o que sobrou. Então onde é que está o déficit com relação à Previdência? E o que acontece com a gente? Todas as vezes que falam que algo está dando prejuízo, que o governo está dando prejuízo, a sociedade compra isso como se fosse verdade e não procura ir ao fundo. E vou caminhar para fazer uma proposta. A proposta é que o sindicato não só trabalhe junto com a categoria, mas junto com os outros sindicatos, mas que a gente consiga trazer essa discussão por meio da sociedade. A sociedade, os trabalhadores da iniciativa privada, a sociedade como um todo, tem que tomar conhecimento de qual é esse prejuízo, dessa inverdade. Porque, por enquanto, quando eles falam que é só do servidor, a sociedade, os trabalhadores da iniciativa privada, fica quieto. Então, nós temos que mostrar que eles também serão prejudicados nessa conta. Em tempo, em contribuição, em idade, e outra coisa, tem outro agravante, a equiparação do trabalhador rural com o trabalhador urbano. E aquela discussão que o trabalhador urbano não contribui com a Previdência, isso é uma mentira, como se dizia o João lá atrás, isso é uma falácia, não é verdade. Ele trabalha e tudo que ele vende, ele contribui. E não tem a condição do trabalhador rural ser comparado ao trabalhador rural, que ele passa a vida dele toda respirando aqueles famosos agrotóxicos. Então, dificilmente ele vai chegar. Dificilmente um trabalhador como um todo vai conseguir chegar na faixa etária de 70 anos. Porque, na realidade, todo mundo começa a trabalhar cedo. Todo mundo começa a trabalhar cedo, na faixa de 14 anos. E o trabalhador urbano, o rural, ele é diferente. Ele começa a trabalhar a partir de 8 anos. Tá? Porque ele é o próprio produtor.
Então, essa é uma realidade. Então, a discussão é, o prejuízo da Previdência, gente, o prejuízo da Previdência é todo nosso, se nós não encampamos essa discussão. Temos que trazer a sociedade, o trabalhador da iniciativa privada, quem está fora da Previdência. E o mais importante, conscientizar a nossa categoria. A nossa categoria, ela acha que ela não pensa que ela vai aposentar. Ela acha que quando fala em reforma da Previdência, é para quem já se aposentou. Ela tem que acordar para isso. A categoria tem que assumir a sua quota parte de responsabilidade no que acontece no país. A gente só sabe, por exemplo, você tem uma empregada que trabalha com você. Você só sabe que a escola do filho dela está em greve quando ela não vai trabalhar. Você, pô, o que aconteceu que não foi trabalhar? Ou então, quando ela é mais corajosa, ela leva o filho para o serviço. E chega lá e fala com você, infelizmente eu não tenho com quem deixar meu filho. E outra coisa, eu não pude deixar de faltar, porque esse dia que eu ia perder, vai fazer falta mais tarde. Esse sonho só sabe que acontece isso. Nós temos que acompanhar o que está acontecendo com a privatização da educação neste país. Não acredita nessa tal de FIES, não acredita nesse tal de ProUni. Você não vê o governo investindo no ensino público. Você vê o governo tirando dinheiro nosso para a iniciativa privada. E as universidades e as faculdades estão falidas, tá? Isso é uma realidade. Nós que trabalhamos na Justiça do Trabalho, nós sabemos disso. A saúde é a mesma coisa. Mas o viés tudo com relação da Previdência é que já nos alcançou, gente. É nada mais, nada menos. É o capital adentrando dentro do nosso regime previdenciário. É a Previdência complementar aberta. O interesse do governo é exatamente isso. Você sai da Previdência e vai para a iniciativa privada. E nós não acordamos para isso. A saúde é a mesma coisa. Nós pagamos caro a Unimed, do qual os melhores médicos, a agenda deles só vai abrir o ano que vem. Mas nós continuamos louvando a Unimed, porque eu não vou enfrentar a fila do SUS. E o nosso dinheiro está nessa situação. Tá? Nosso dinheiro está no... E só concluindo, gente, fechando, quando eu falo da 241, que é a PEC mais perversa que está acontecendo aqui, é que ela fala que, vou ler só 2 artigos, que é o 101, mais rápido. Não, que infelizmente... Ô, Davi, quando você está falando, você gosta de falar à vontade. Quando o Igor falou que não tem limite, é uma realidade que está todo mundo preocupado com a 251, 257, mas ninguém está sabendo o que está acontecendo com a 241. Tá, pode lá. Tá? São só 2 artigos, eu sei que é chato estar aqui toda hora, mas vamos lá. Fica instituído para todos os poderes da União, os órgãos federais com autonomia administrativa e financeira, que são 2 orçamentos, tanto como da Previdência separado, integrante do orçamento fiscal e da Seguridade Social, o novo regime fiscal, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos do artigo 102 a 105, não vou ler, dos atos das disposições constitucionais. º 103, inciso 1. A concessão a qualquer título de vantagem, acho melhor até eu ler o artigo. No caso de descumprimento do limite que trata o artigo 102, que eu não quis ler, das disposições constitucionais. Então, aplica-se no exercício seguinte ao órgão que descumpriu o limite de vedações. Inciso 1. A concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos, inclusive o previsto no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição, exceto os derivados de sentença judicial ou de determinação legal, decorrente de atos anteriores, à entrada em vigor da emenda constitucional que instituiu o novo regime, essa aqui. Inciso 2. A criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de gasto. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. A admissão ou contratação de pessoal, qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretaram aumento de despesa, aquelas decorrentes de vacância e cargos efetivos. E a realização de concurso público. Por 20 anos? Por 20 anos.
Isso ninguém estava sabendo disso, tem colega que não gostaria que eu dissesse isso. Ô, gente, eu peço desculpa, mas infelizmente faz parte. Próximo, Davi. Complementando o que você está falando, a 257 ele quer obrigar o servidor que não estava vinculado e obrigado à Previdência Complementar a ser obrigado, a 257. Tá vendo? Mais uma coisa ainda que essa 257 tem. Muita gente não sabe. Vai lá, Davi. Então, gente, Só lembrando aqui que houve um pedido de urgência da votação da 257 no dia 5 de julho, pelos líderes. Só que não passou, perderam por 4 votos. Vocês não sabem a sensação boa que eu tive com relação a isso. Por 4 votos eles perderam. Então não tem previsão agora de votação na 257. Tá? Podia ter perdido de 6, né? Ah, não, de 4 eu achei melhor ainda. Então, gente, bom, boa tarde para todo mundo, né? De novo, se for o caso. Por que a gente tá... Por que o Temer falou que vai dar para nós... Que vai dar para nós, não, que a gente vai conseguir arrancar e tal, que ele está defendendo, né? O projeto, né? O projeto esse do Leitinho. Né? Por quê? Porque ele está do nosso lado. Né? Eu acho que está muito claro para todo mundo que ele está querendo evitar tensões no início do governo e está querendo, né, evitar greves, evitar movimentos. Né? Se demorasse mais uma semana para ser aprovado esse projeto, né, já nós estaríamos aqui debatendo, inclusive, entrado numa greve. Santa Catarina já começou a greve, inclusive. Então, fica claro para todos nós, né, por que, né, que ele falou que vai, né, garantir o leitinho, que, aliás, ainda não foi garantido, e o que não fica claro é porque que ele está se desgastando em enrolar esse negócio aí. Eu estou inseguro, para dizer a verdade. Eu estou inseguro. Agora, se fica claro para todos nós aqui nessa Assembleia, porque aqui é o grupo que participa mais, né? Não fica claro para toda a categoria. A gente sabe que tem muitos colegas que acham que o Temer, né, é bonzinho e está do nosso lado, né? A gente sabe muito bem que esse projeto é um projeto que não repõe nossas perdas, que a gente sempre chamou ele de leitinho, que não era o que a gente queria, né? Mas a categoria, né, muita gente está achando, não, olha só, eles deram declarações. A gente viu, por exemplo, no início do governo, eles estavam perdidos. O Henrique Meirelles um dia falava, na quarta-feira dizia uma coisa, no domingo falava no Fantástico outra. E estava todo mundo preocupado, mas ele disse que ia dar, e depois disse que não ia dar. Então, tem toda essa insegurança. Agora, a gente sabe